sobre este vazamento, minha gente, a gente conversa com o diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Francisco Kelmo, que vai explicar os impactos ambientais desse acidente. Ô Francisco, boa tarde para você. Tudo bom, professor? Como é que você vai? Conta para a gente Boa tarde, aí. Casimiro. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Estamos bem, contudo, tristes, né? Mais uma vez, com esse tipo de incidente, né? Que ocorre no nosso litoral. É verdade. Infelizmente, Como o Gabriel falou, professor, deixa eu começar falando disso. Existe o risco de contaminação das pessoas consumirem peixes contaminados, é isso? isso existe também, Casimiro, embora numa proporção relativamente menor, dado que o acidente ocorreu no sábado, não é? Então, todos os animais que tiveram contato com esse óleo, provavelmente, muito provavelmente, eles morreram em decorrência do estresse agudo, tá? Pode haver, sim, uma contaminação aí a longo prazo, né, que é o que a gente chama de contaminação crônica, mas esse efeito inicial, ele leva os animais todos a óbito, né? A grande parte dos invertebrados que são utilizados aí, os mariscos, os caranguejos, os siris, eles terminam morrendo logo nas primeiras horas após o contato com o óleo. Aqueles que sobrevivem, sim, vão estar contaminados e vão permanecer com esse contaminante no seu corpo para o resto da sua existência, porque a maioria desses compostos eles são absorvidos e eles não são liberados, né? Eles não são excretados. Ele vai se acumular as gorduras do animal, ele vai se acumular a parte calcária do animal, ou seja, uma vez contaminado, contaminado para sempre. Agora, professor, quanto tempo o senhor estima para que seja feita a limpeza total da área e que essa área volte a ser o que era, né? Veja bem, Casimiro, isso é um processo relativamente complexo. Primeiro de tudo, que a gente precisaria ter uma quantidade, um valor aferido, né, real, de quanto óleo realmente foi derramado nesse ambiente, né? Essa é a primeira informação que a gente precisa. Segundo, é que é necessário uma verdadeira força-tarefa para a remoção de todo esse material que vazou, porque esse óleo, como a maré estava cheia, ele fica preso nas árvores de mangue, ele fica preso nas raízes do mangue, ele fica sobre a lama, ou seja, ele se espalha de uma maneira bastante heterogênea, né? Ele se espalha por tudo quanto é canto do manguezal. Então você precisa de equipes para fazer a limpeza das árvores, equipe para fazer a limpeza das raízes, equipe para fazer a retirada da lama que está suja com esse sedimento, né, que está contaminada com esse sedimento, e a partir daí começar a observar como é que a natureza vai lidar, né, com esse processo de recuperação. Então, tudo isso vai depender, primeiramente, da quantidade de óleo que tenha sido derramado. Então, quanto maior tenha sido essa quantidade, mais difícil vai ser recuperar esse ambiente. E voltar a ser o que ele era é algo um pouco difícil de acontecer em menos de 2 ou 3 anos. Ou seja, pelo que o senhor está falando aí, existe até o risco de que o óleo se espalhe para outros pontos também, é isso? Como eu disse, eu não sei exatamente a quantidade de óleo que vazou, tá? E se o vazamento foi contido ou se ele continua, né? Né? Então, assim, em casos de grandes quantidades de óleo, a maré consegue levar para outras regiões, sim. Vamos torcer para que tenha sido algo bastante pontual e tenha ficado restrito, né? Aí a região de Madre de Deus, infelizmente, né? Que é uma região bastante sofrida. Madre de Deus sofre não apenas com a questão dos derramamentos de óleo, mas com a chegada de espécies invasoras, com outros problemas, né? Ligados à questão do ambiente e que, no final das contas, prejudicam aquele que sobrevive diretamente disso aí, que é o pescador artesanal. Professor, obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Um forte abraço aí, como você falou, torcer para que tudo acabe bem, não é isso? Torcer para que acabe bem, para que tenha sido um impacto pontual. Mas mesmo sendo pontual, ele tem uma grande representatividade, ele causa perda de biodiversidade, ele provoca a contaminação dos invertebrados. As pessoas que tiveram contato com esse óleo, elas também podem sofrer processos alérgicos, ou seja, é um cuidado que vai desde o animal mais simples até o homem, que é chamado mais complexo. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Francisco Kelmo, então, diretor do Instituto de Biologia, falando do vazamento de óleo lá em Madre de Deus. Daqui a pouco mais informações.